bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre a biografia de Cleópatra. Na verdade eu tenho 3 livros aqui para indicar para vocês. Daqui a pouquinho eu mostro e explico as diferenças aqui entre eles. Mas então, vocês se lembram de que no ano passado aconteceu ali aquele traslado das múmias de um museu para o outro lá no Egito? Pois então, quando eu vi aquilo eu fiquei imaginando, caramba, acho que a gente vai ter outra egitomania. Então, desde o século XIX até o final do século XX, vira e mexe, nós tínhamos aí ondas, né, de retomada de história sobre o Antigo Egito, tanto na literatura quanto no cinema. E foi um evento grandioso, né? Se vocês virem as imagens, né? Aqui no YouTube mesmo você vai encontrar diversos vídeos, né? Dessa parada mesmo que eles fizeram, né? O transporte foi feito de um museu ao outro e foi um negócio absurdo. Então, assim, eu fiquei esperando no mínimo a republicação dos livros do Christian Jacques. Será um autor bem conhecido por fazer aí séries imensas, né, de romances históricos a respeito de cada um dos faraós, mas então não aconteceu absolutamente nada, não é mesmo? Então eu comecei a ler estes livros aqui sobre Cleópatra que eu tinha aqui em casa, terminei agora e nós vamos conversar sobre eles. Então, a Cleópatra, na verdade, vai se tornar aí rainha do Egito, mas de um Egito já decadente. Mas entenda, o Egito decadente de Cleópatra ainda era um baita de um Egito. O que a gente está falando é sobre um país que já havia sido imensamente grandioso no passado. Então vamos aos poucos. A Cleópatra fazia parte de uma dinastia chamada Dinastia Ptolomaica. E Ptolomeu era um dos generais de Alexandre o Grande. Então vamos lá. Alexandre o Grande conquista o Egito ali pelos idos de 332 a.C. A partir de então, este país passa a sofrer influência do mundo grego. Essa dinastia da qual Cleópatra fazia parte é uma dinastia de origem macedônica. Portanto, temos aí uma Cleópatra que era bem mais grega do que egípcia. Então, ao morrer, o império de Alexandre o Grande é dividido entre seus generais e aí cabe a Ptolomeu o Egito. Então essa é uma dinastia que começa ali na segunda metade do século IV a.C. e vai até meados do século I a.C., que é quando Cleópatra falece. Depois da morte dela, o Egito passa a ser então uma província romana. Mas então, o Ptolomeu era um dos homens de confiança de Alexandre o Grande. Há quem diga que eles foram amigos de infância, cresceram juntos, os dois foram também alunos de Aristóteles. E bem, ao assumir o governo do Egito, Ptolomeu assume também o título de faraó. Ao assumir o governo do Egito, ele vai assimilando aquelas leis, aqueles costumes, né, a tradição egípcia. Mas então, quando Cleópatra sobe ao trono, sua dinastia já estava no poder há cerca de 300 anos. Parece muito tempo, não é mesmo? E até é, mas o Egito já era reconhecido como uma grande civilização milhares de anos antes da chegada de Ptolomeu. Só para você ter uma ideia, há mais de 3.000 anos, faraós já haviam construído as pirâmides. Então o Egito já tinha sido o país mais rico do mundo e o centro de um império imenso também. Mas então, cerca de 1.000 anos antes de Cleópatra subir ao trono, o Egito grandioso já havia enfraquecido. Então, já tinha sido conquistado anteriormente pelos assírios, pelos partos, mais recentemente pelos gregos, e quando Cleópatra está ali no trono do Egito, a bola da vez está com os romanos. Então, de novo, neste período aqui, o Egito era um país decadente com relação ao que ele já tinha sido 3.000 anos atrás, tá? Mas ainda era uma potência, era uma terra muito rica, muito fértil e culturalmente espetacular. Isso ainda na época dos Ptolomeus. A capital naquela época era Alexandria, né? Uma das Alexandrias, aliás. Já que em cada país conquistado por Alexandre o Grande, ele ia lá e fundava uma Alexandria, não é mesmo? Bem, a Alexandria, a capital do Egito, era uma grande metrópole, né? Habitada por gente do mundo todo. Inclusive é dito que Cleópatra conhecia 9 idiomas, provavelmente por ter sido criada nessa grande metrópole, enfim. Era uma cidade com um porto imenso, né, comércio agitado, e lá também ficava um grande museu, né? Este museu naquela época, na verdade, funcionava mais ou menos como um campus universitário. E era nesse museu que ficava também a Biblioteca de Alexandria. Mas tá, de volta aos Ptolomeus. Eles tinham o costume de casar em família. Eles se casavam com suas irmãs, suas madrastas e por aí vai. Mas o casamento mais comum mesmo era entre irmãos. Com Cleópatra isso também não foi diferente. Ela era filha do Ptolomeu XII e tinha já alguns irmãos mais velhos, vai ter também alguns irmãos mais novos, enfim, a família era grande. Esses irmãos e irmãs da Cleópatra aí vão perecendo ao longo do caminho, principalmente por conta de intrigas familiares.
de modo que, quando o pai de Cleópatra morre, ela já era próxima ali na linha de sucessão. E como era costume de sua dinastia, ela se casa com seu irmão mais novo, Ptolomeu XIII. A ideia é que os dois reinassem em conjunto, só que Cleópatra tinha lá seus 19 anos, se não me engano, o garoto era um adolescentezinho e vai morrer também no meio do caminho. E ela governa o Egito por 21 anos. E Cleópatra era uma mulher inteligentíssima, né? Como eu disse para vocês, ela falava 9 idiomas. Mas não só por conta disso, né? Conforme o costume dos Ptolomeus, ela foi ali muito bem educada, teve uma educação excelente ali no museu também. Frequentava a Biblioteca de Alexandria, se interessava pelos mais diversos assuntos. E dizem, inclusive, que ela teria escrito livros, né, sobre os mais variados assuntos também. Ela tinha um livro sobre pesos e medidas, outro sobre ginecologia, ela tinha também um livro sobre alquimia e maquiagem também. É dito também que Cleópatra não era exatamente uma mulher de beleza exuberante. Essa imagem que nós temos na cabeça de Cleópatra foi uma imagem construída aí ao longo do tempo, inclusive em sua própria época. Mas a questão é que as únicas imagens da época que nós temos da Cleópatra vêm de moedas cunhadas na época de seu governo. Mas também existem descrições maravilhosas de Cleópatra, né? Como por exemplo a de Plutarco. Ó, ele vai dizer o seguinte, ó: sua beleza propriamente dita não era especial. O impacto de seu espírito é que era irresistível. A atração da sua pessoa, somada ao charme de sua conversa e à inteligência característica de tudo o que ela dizia e fazia, era enfeitiçante. Apenas ouvir o som de sua voz já era uma delícia, como se sua voz fosse um instrumento de muitas cordas. Ela era capaz de passar de uma língua a outra, de modo que suas entrevistas com os bárbaros raramente necessitava de um intérprete. E bem, Plutarco escreve essa descrição de Cleópatra cerca de 200 anos depois de seu reinado. Mas vamos pensar um pouquinho aí no estado de coisas em que Cleópatra sobe ao trono. Nós temos ali então Ptolomeu, o 12, né, seu pai, criando dívidas terríveis com Roma. O negócio era praticamente impagável mesmo. E aí o que acontece? Ele vai passar um período exilado em Roma também. Isso tudo na época do primeiro triunvirato, né? Então quem cuidava de Roma eram 3 caras, né? Você tinha lá o Júlio César, o Pompeu e o Crasso. Essa foi uma época de grandes conquistas e de expansão de território romano. O que é que o pai da Cleópatra vai fazer? Ele vai jurar lealdade a Roma, achando que assim ele seria deixado em paz, Roma não conquistaria seu território, mas aí é que tá. Roma vai cobrar um preço alto por isso. Sabia-se que o Egito era uma terra muito rica, então as taxas cobradas por Roma eram abusivas, mas o que você vai fazer? Aí nós temos o povo do Egito começando a se revoltar contra o pai de Cleópatra. Ele vai se exilar lá em Roma e aí nós temos as irmãs mais velhas de Cleópatra aproveitando a ausência do pai e acabam assumindo seu trono. Só que assim, é uma atrás da outra. Como eu já tinha comentado com vocês anteriormente, esses irmãos da Cleópatra vão perecendo aí pelo caminho por conta dessas intrigas familiares. E aí o que vai acontecer? Os romanos vão aceitar proteger Ptolomeu e também ajudá-lo a retomar seu trono no Egito, também por um preço. Então é assim que Marco Antônio vai parar no Egito pela primeira vez, vai negociar esse retorno do Ptolomeu. A filha que estava no trono naquele momento, uma moça chamada Berenice, né, será deposta e executada. O pai retoma o trono e nós temos aí Cleópatra como a próxima na fila de sucessão, certo? E é mais ou menos assim que ela vai chegar ao trono após a morte do pai. A questão é que desde o início ela vai deixar claro que ela quer governar sozinha, sem aquele irmãozinho chato que agora é seu marido também. Ela vai cunhar moedas, então isso também era um jeito de se firmar ali como governante. Ela vai se estabelecendo como Ísis na terra. Esse também era um costume egípcio, né, de considerar ali seus governantes como reencarnação de deuses, mas tá. A questão é que Cleópatra era de origem grega, mas é isso, eles estão ali há 300 anos se adaptando aos costumes egípcios, pois então, agora ela é Ísis. E ela foi boa governante, ela vai solucionando ali os problemas conforme eles vão surgindo, como por exemplo os problemas ali causados pela cheia ou pela seca do rio Nilo, e vai firmando acordos com Roma também. Enquanto isso, em Roma, nós temos o Júlio César entrando em conflito com Pompeu.
Os triunviros não se entendem. E aí nós temos Pompeu pedindo exílio ao Egito e o Ptolomeu, o irmãozinho da Cleópatra, vai aceitá-lo de boas, né? Mas na verdade o que ele faz? Ele mata Pompeu, corta a sua cabeça e manda para o César, achando que dessa forma ele vai agradar aquele que já está prontinho para transformar a República Romana em um Império Romano. Mas a questão é que Júlio César não vai gostar nada do presente que o Ptolomeuzinho manda para ele. Ele achava que não seria necessário assassinar o Pompeu e, enfim, é isso que a história diz, né? Enquanto Júlio César está lá se revoltando contra Ptolomeu, Cleópatra não perde a oportunidade de firmar uma nova aliança com ele. É aí que entra aquela história de que ela teria entrado escondida ali no acampamento do Júlio César, envolta em um tapete. Bem, a questão é que eles fazem uma aliança e se tornam amantes. E a partir daí a vida daquele irmãozinho da Cleópatra passa a não valer sequer um centavo. Aí você tem uma nova guerra civil no Egito, enquanto Cleópatra está lá escondida em Roma fazendo alianças com Júlio César, nós temos uma irmãzinha dela, uma moça chamada Arsínoe, fazendo o quê? Aquilo que eles sabem fazer de melhor, né? Quer se aproveitar da ausência do governante para se autoproclamar rainha do Egito. Mas isso não vai durar nada, ela logo vai ser entregue ali para Júlio César, vai passar o resto da vida, sei lá, presa. Isso até Marco Antônio matá-la a mando de Cleópatra, mas tá. A questão é que quando Ptolomeu XIII morre, né, por conta desse probleminha aí que ele vai ter com Júlio César, Cleópatra ainda tinha um outro irmãozinho, que ainda era criança, que é o Ptolomeu XIV. Então ela precisa se casar com esse garoto. Ela queria ser rainha do Egito, este era o costume, então tá, o Júlio César vai apoiar este novo casamento de Cleópatra, mas eles vão seguir a vida como amantes, ela inclusive vai engravidar de Júlio César, vai ter um garoto chamado Cesário, ou Cesarino, acho que é Cesário. Bom, enfim, a questão é que, dali um tempo, Júlio César, que não tá agradando o Senado em Roma, será assassinado dentro do próprio Senado. Aí nós temos uma Cleópatra que vai perder, né, sua proteção romana. Além disso, seu filho simplesmente não será mencionado durante a leitura ali do testamento de Júlio César. Com a morte de Júlio César, nós teremos um novo triunvirato se formando, do qual Marco Antônio vai fazer parte, e um sobrinho neto de Júlio César também vai fazer parte, né, um rapaz chamado Otaviano. Enquanto isso, você tem Cleópatra tentando segurar as pontas lá no Egito. Ela segue resolvendo os problemas de seu país. Então, você vai ter problemas de novo com a cheia ou a seca do Rio Nilo, você vai ter problema de fome, você vai ter uma peste. Além de tudo isso, você ainda tem os impostos romanos que continuam chegando, aquela dívida do pai dela ainda está sendo paga. Aí lá em Roma, o triunvirato novo também não está se entendendo. Cleópatra, que não é boba, acaba ajudando o lado ali de Marco Antônio e Otaviano, os dois nessa época ainda eram amigos. Uma das condições que ela impõe para enviar, sei lá, navios egípcios ali para ajudar naquela guerra, seria então a morte de sua irmã Arsínoe, que aliás estava sendo protegida por um outro triunviro. Então a Cleópatra não tem dúvida, né? Vai ficar ao lado de Marco Antônio e Otaviano. Assim que os dois saem vencedores, eles percebem que eles não são tão amigos assim. Então eles resolvem dividir o império entre os dois. De modo que Marco Antônio vai ficar responsável pelas terras do Oriente, ou seja, Cleópatra vai tratar diretamente com Marco Antônio. Temos aí, então, um novo amante, certo? Coisa que não caiu bem para os romanos, porque veja bem, Marco Antônio era casado. Mas não é só essa questão moral, não. Marco Antônio era um dos grandes generais romanos de seu tempo, que agora vive na Esbórnia com a amante dele, que é a rainha do Egito. Então, assim, temos aí uma nova guerra civil se estabelecendo em Roma. Você tem Otaviano contra Marco Antônio. Num dado momento desse entrever, os dois tentam um acordo. Tanto é que Otaviano vai oferecer a mão de sua irmã, Otávia, para o Marco Antônio, que vai aceitar. Então, aquela primeira esposa dele faleceu um tempinho atrás. Marco Antônio se casa com a irmã de Otaviano, Cleópatra fica pé da vida, mas o que ela vai fazer? Não é mesmo? Ela continua necessitando dessa proteção romana. E os dois continuam um romance. A questão é que essa trégua entre Otaviano e Marco Antônio não vai durar nada. E Cleópatra vai fazer o quê? Ela vai se unir ao Marco Antônio contra Otaviano. E Otaviano vai sair vencedor, certo? E aí nós temos o final trágico do casal Marco Antônio e Cleópatra, que é bem Romeu e Julieta. O que acontece? Cleópatra vai fugir em meio a uma batalha, porque assim, a Cleópatra participava das batalhas navais principalmente, né? Esse era o forte do povo egípcio. Então, num dado momento ali na batalha que está sendo perdida, ela resolve recuar e vai embora. Larga o Marco Antônio lá. Pois muito bem. A notícia de que ela teria morrido vai chegar aos ouvidos de Marco Antônio. E aí ele, né, tá lá naquela situação periclitante. Acabou de perder o império pro Otaviano,
seus soldados o estão abandonando, né? Ninguém mais acredita nele, aquele grande general já não existe mais. E sua amante, né, que era ali talvez o amor de sua vida, acaba de morrer. O que ele vai fazer então? Ele vai tentar se matar. E não vai conseguir. Ainda vai ficar vivo durante um bom tempo ali sofrendo, né, pela empalada que ele mesmo se faz, né? Ainda moribundo, ele vai descobrir que Cleópatra não morreu, está viva. O que ela fez? Ela se tranca no mausoléu onde ela seria enterrada, com toda a riqueza do Egito lá dentro. De modo que, se Otaviano tentar entrar, o que ela vai fazer? Ela vai botar fogo em tudo aquilo ali. Marco Antônio vai até lá e vai precisar ser içado por uma janela, porque ela não quer abrir a porta de jeito nenhum. Vai que Otaviano aproveita uma brechinha e entra também, não é mesmo? Então ele vai ser içado pela janelinha e vai morrer no colo de Cleópatra. Os homens de Otaviano vão aproveitar esta situação delicada para invadir ali o mausoléu de Cleópatra. Ela vai tentar se matar e vai ser impedida e será presa. Mas ela tinha um plano B. Então, num determinado momento ali de seu cativeiro, ela vai encomendar figos e é dito que em meio ali aos figos na cestinha já tinha ali uma cobrinha também que vai ser a responsável aí por sua morte. A questão é que dizem que essa cobra não foi encontrada, ela não tinha picadas e coisas do tipo, então aparentemente ela teria usado na verdade um veneno. Mas a questão é que ela morre e ela será enterrada ao lado de Marco Antônio. E é assim que se encerra então a história conhecida de Cleópatra. Mas então, a Cleópatra, na verdade, é uma daquelas figuras históricas de quem se sabe muito pouco de fato. O que nós temos hoje em dia são relatos de figuras de seu tempo. Como, por exemplo, um rapaz chamado Cícero, que era parte do Senado de Roma, e assim, ele detestava Cleópatra. Mas ele era um grande orador, um grande escritor, então ele deixou muitas anotações para a posteridade. O motivo da raiva de Cícero por Cleópatra tinha a ver com aquela coisa de que, né, ela estava afastando César de seus deveres. Então esse seria um dos motivos dele não ter deixado, né, elogios à rainha do Egito, certo? Você tem também alguns poetas da época, né, como Horácio, o Virgílio, o Propércio, que eram bem jovens na época e eles eram, assim, deslumbrados com a rainha do Egito. O próprio Júlio César também escrevia suas memórias, sempre em terceira pessoa, não é mesmo? E ele chega a mencionar apenas a Cleópatra. Mas, assim, bem brevemente mesmo. Então ele não menciona absolutamente nada a respeito de seu relacionamento. Ela aparece ali em seus escritos apenas como a rainha do Egito com quem ele precisava tratar ali alguns assuntos. E aí nós temos também o trabalho de historiadores, como o próprio Plutarco, que era um biógrafo e filósofo grego. Mas ele não era contemporâneo de Cleópatra, ele viveu cerca de, sei lá, 1,5 séculos depois da rainha. Então ele teria usado cartas e relatos da época como fonte. Inclusive, boa parte da lenda de Cleópatra, né, vem dos escritos do Plutarco. O próprio Shakespeare teria usado os escritos de Plutarco para montar ali a sua peça Antônio e Cleópatra, que já tem vídeo aqui no canal, vai ter link na descrição também, mas então. Você tem também um outro historiador chamado Joséfo. Joséfo foi um historiador judeu, que também não vai colocar Cleópatra em boas cores, veja bem. Ela teria passado a perna, né, teria tomado o território de Herodes, que eu não tenho certeza se já era o mesmo Herodes, rei ali da época do nascimento de Jesus. De qualquer forma, Joséfo também não ia com a cara de Cleópatra. Mas tá, e como é que ficou o Egito depois da morte dela? Bem, não teve jeito, o Egito se tornou uma província romana. Depois foi invadido pelos árabes e hoje em dia é um país muçulmano sunita. Alexandria ainda é um porto muito conhecido, mas a capital do Egito é o Cairo. Barragens foram construídas ali no Nilo, então a terra ao redor desse rio não é mais tão fértil quanto na época de Cleópatra. E os filhos dela com Marco Antônio foram criados pela Otávia. Já o Cesário, que era aquele primeiro filho dela que ela teve com o Júlio César, foi executado pelo Otaviano, que se torna imperador romano também. Ele vai usar o nome de Otávio Augusto ou Augusto César. Bem, a questão é que vocês sabem, né, que Augusto e César são, na verdade, epítetos, né? Augusto significa poderoso ou algo assim, e César significa imperador. E aquele tesouro do Egito, né, guardado pela Cleópatra ali em seu mausoléu, né, se os homens de Otaviano tentassem entrar, ela botaria fogo em tudo, acabou não dando certo esse plano, mas enfim. Este mesmo tesouro do Egito serviu ali para bancar Roma durante muito tempo. Mas então, como eu havia comentado com vocês no início do vídeo, eu tenho na verdade 3 livros aqui para recomendar a vocês, ou não, vai do seu interesse.
São 3 livros bem diferentes, tá? Mas então, vamos começar por este aqui, ó. Cleópatra, uma biografia de Stacy Schiff. Este é um livro de 2010, foi um best-seller quando de seu lançamento, foi um livro premiado também, enfim. E o que nós temos aqui é uma escritora que vai passar a limpo a história de Cleópatra, né? Na opinião dela, Cleópatra é uma figura muito injustiçada da história e ela vai então escrever esta biografia para fazer justiça a Cleópatra, como se Cleópatra precisasse disso, né? Mas enfim, o que nós encontramos aqui, apesar da forma como este livro é apresentado, é uma biografia baseada em documentos e relatos da época. Então ela vai mencionar Cícero aqui em diversos momentos, vai corrigi-lo onde ela acha que ele deve ser corrigido. Vai fazer o mesmo com um outro historiador também que eu tinha esquecido de mencionar para vocês, que é um rapaz chamado Dião Cássio, um rapaz do século II que também não era nada fã de Cleópatra. E o que ela vai fazer aqui é uma reconstrução do momento histórico. Então eu diria que as palavras que representam este livro aqui são reconstrução e revisão. O que acontece? Sendo Cleópatra uma dessas figuras das quais a gente sabe super pouco, né, de fato, comprovadamente, você tem ali aquela linha do tempo em que você tem alguns fatos ali organizados ao longo aí de seus 21 anos como rainha do Egito, certo? Só que existem lacunas entre um acontecimento e outro. O que ela vai fazer aqui é tentar preencher essas lacunas. E com isso, ela acaba colocando aqui muita informação a respeito de Júlio César, de Marco Antônio, que são figuras que foram muito mais comentadas pelos romanos do que a própria Cleópatra. Então, existem mais registros sobre essas figuras. Ela vai incrementando tudo isso aqui também. E aí você pode até pensar assim, poxa, por que ela não optou por escrever um romance histórico ao invés de uma biografia? Principalmente porque em muitos momentos aqui você vai ler especulações. Aqui nós temos a própria autora usando sua imaginação para preencher lacunas também. Eu vou ler o encerramento do livro só para vocês terem uma ideia disso que eu estou falando. Olha só. Em sua vida adulta, Cleópatra teria encontrado poucas pessoas que considerava suas iguais. Teria encontrado, olha a especulação aí. Para os romanos, ela era uma teimosa, suprema exceção a todas as regras. Ela permanece em grande parte incomparável. Teve muitas predecessoras e poucas sucessoras. Então, o Egito teve aí grandes rainhas aí ao longo de sua história, tá? Com ela, a era das imperatrizes chegou essencialmente ao fim. Em 2000 anos, pode-se dizer que apenas uma ou duas outras mulheres exerceram irrestrita autoridade sobre reino tão vasto. Cleópatra permanece sozinha na mesa toda masculina com uma cartada ao mesmo tempo flush e falha. Ela acertou muito e cometeu um erro crucial. É impossível avaliar como teria se sentido no final de 30, no ano 30 a.C., quando Otaviano se aproximava, quando ficou mais e mais claro que não haveria mais nenhuma reviravolta da sorte, não mais futuros brilhantemente resgatados, que ela e o Egito estavam completamente perdidos dessa vez. Entre aspas, o que é perder seu país? Um grande sofrimento? Uma rainha pergunta ao filho em Eurípides. O maior, ainda pior do que dizem, ele responde. O medo e a fúria devem ter abalado Cleópatra quando ela se deu conta de que ia se tornar a mulher, entre aspas, que destruiu a monarquia egípcia, como coloca um cronista do século III d.C. Para sua perda monumental não havia consolação, nem mesmo, se ela acreditava assim, uma brilhante outra vida. Esse é só o trecho final do livro e o texto é todo escrito assim. Tal coisa teria acontecido. É impossível saber o que ela pensou naquele momento. É assim. Mas o que eu mais achei problemático neste livro foram as inserções de piadinhas. Tem várias aqui, vou dar um exemplo para vocês da página 173. Aqui ela está comentando aquele momento em que Cleópatra vai receber Marco Antônio, já como rainha do Egito, né? Eles vão ainda firmar aí aquele acordo, não é mesmo? Bem, aí a autora diz o seguinte: nos anais das entradas inesquecíveis, o cavalo de madeira em Troia, Cristo em Jerusalém, Benjamin Franklin na Filadélfia, Henrique IV, Howard Carter no túmulo do Rei Tut, os Beatles no palco do Ed Sullivan. Só a de Cleópatra faz subir da página um colorido iridescente, entre nuvens inesgotáveis e dispendiosas de incenso, um ataque sensacional simultâneo a todos os sentidos. É isso, pessoal. Sinceramente, não sei se eu recomendo este livro. O segundo livro que eu tenho aqui para comentar com vocês é este aqui, ó. Cleópatra, História, Sonhos e Distorções, da Lucy Hughes Hallett. Este é um livro de 1990 que se apresenta mais ou menos como este aqui.
de 20 anos depois, certo? Bem, a questão é que este livro é uma empreitada bem mais interessante, a meu ver. Por quê? Porque aqui o propósito desta autora é o de analisar a representação da Cleópatra na arte. Então ela vai analisar a Cleópatra dos textos antigos, lá de Cícero e todos eles, vai passar pela Cleópatra de Shakespeare e outros dramaturgos também, pelas Cleópatras dos poemas, desde Pushkin na Rússia, né? Vai analisar os quadros, os filmes de Hollywood. E ela começa esse livro de um jeito muito interessante. Então, primeiro ela conta pra gente a história mais conhecida de Cleópatra, que é aquela contida no filme da Elizabeth Taylor, né? Um filme de 1962, se não me engano. Depois disso, ela passa a mostrar a diferença entre fato e fantasia. Então, ela vai corrigindo aquela versão da história que nós conhecemos. Na sequência, ela coloca um capítulo da história segundo Otávio. Então, como foi que ele deu uma manchada ali na história daquela rainha do Egito, que tanto atrapalhou os planos de Roma, não é mesmo? Então, essa é só a primeira parte do livro. A partir da segunda parte, ela vai começar, então, a analisar as diversas facetas que foram atribuídas a ela por meio da arte, né? Então, cinema, peças, como eu já tinha comentado com vocês. São elas, então, a suicida, a amante, a mulher, a rainha, a estrangeira, a assassina, a criança e Cleópatra Pisca. Aqui neste último capítulo, a Cleópatra Pisca, ela vai analisar especificamente o filme da Elizabeth Taylor, que é um filme que ela já diz aqui desde a introdução que ela detesta. Ela também não gosta muito da representação da Vivien Leigh, que ela vai dizer que é uma Cleópatra infantilizada. No capítulo sobre a estrangeira, ela vai comentar uma coisa que se comenta muito, hoje em dia já nem tanto, mas se via muito antigamente, uns aninhos atrás, aí aquela discussão a respeito das representações de Jesus Cristo, né? Então, como assim ele chegou pra gente como um loiro de olhos azuis, né? Se ele vivia num lugar em que todos eram morenos, enfim. Então você tem essa discussão a respeito da representação gráfica de Cleópatra hoje em dia também. Mas de volta àquele último capítulo em que ela analisa o filme da Elizabeth Taylor, o que é interessante aqui é o seguinte, ela vai contar muitas fofocas da época da produção do filme. Então se você gostou, sei lá, daquele livro da Taylor Jenkins Reid, Sete Maridos de Evelyn, sei lá, talvez você vai gostar bastante deste livro aqui, viu? Principalmente deste último capítulo. Mas tá, na minha opinião, este aqui é um livro bem mais interessante do que este outro aqui, que eu já havia comentado com vocês. E por fim, esta coisa maravilhosa que é, então, Cleópatra e sua víbora, dessa coleçãozinha aqui, ó, Mortos de Fama. Essa é uma coleção de livros infanto-juvenis, tá? Este livro aqui especificamente foi escrito pela Margaret Simpson. E o que você tem aqui é a história de Cleópatra escrita, né, de um jeito bem simples, mas ainda assim muito informativa. Um livro ilustradinho aqui mostrando diversos esquemas também, trechos de cartas inventadas, notícias de jornais da época, tudo para chamar a atenção do público infanto-juvenil e disparado. O livro que eu mais recomendo aqui dentre esses três. Por quê? Porque aqui a história da Cleópatra está absolutamente enxuta. Você não tem aqui os grandes excessos, né, de Cleópatra como uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Você tem aqui os feitos dela, como foi que ela se tornou rainha, como funcionava essa ligação que ela tinha com o mundo romano. E você tem tudo aqui, você tem todas as participações dela nessas batalhas aí das guerras civis que aconteciam em Roma, como ela era essa figura que se desdobrava em mil, né? Então, além de ficar ligada com o que está acontecendo em Roma, porque afinal de contas aquilo ali a afetaria diretamente, ela também precisa cuidar dos assuntos de seu próprio país. Que depois daquele acordo malfadado lá que o pai fez com o triunvirato, meio que começa a ser tratado como um celeiro de Roma ou algo assim, entendeu? E ela vai lá colocar ordem na casa, então isso vai ser dito aqui nas demais biografias também. Pela primeira vez, depois de séculos, dinheiro começa a entrar no Egito. Então ela era, assim, uma governante bem sagaz, ela conseguia controlar ali a situação. Ralava, mas conseguia. Então tá aqui, a história dela sendo contada num livro super leve, informativo pra caramba, recomendo fortemente. Aqui, resumindo, você tem, né, a representação, a análise da representação de Cleópatra nas diversas formas de arte até os dias de hoje. E, por fim, esta biografia aqui que eu sinceramente não sei se recomendo. Eu recomendo, na verdade, que vocês façam o seguinte. Baixe a amostra grátis para Kindle e vejam aí se este livro se adapta ao seu gosto literário. Não é porque eu não tenha gostado tanto assim do livro que ele não tenha lá seu valor, que ele não possa te agradar, certo?
Essas duas autoras deram entrevistas bem interessantes a respeito destes livros. Vou deixar os links também para vocês darem uma olhadinha. Aliás, eu gostei bem mais da Stacy Schiff sendo entrevistada do que ao ler o livro dela. Mas, enfim, gosto é gosto, não é mesmo, pessoal? Mas é isso então. Existem infinitos outros livros a respeito de Cleópatra, outras biografias também. Então, se vocês tiverem outras dicas, deixe pra gente nos comentários. Ela é uma figura interessante pra caramba, mesmo, né, sendo coberta por lendas que vieram sendo construídas desde a época de seu reinado, mas vale muito a pena conhecê-la também. Os filmes, gente, eu só vi o da Vivien Leigh, que é uma atriz, assim, fenomenal. Então, enquanto Cleópatra, prefiro a Cleópatra da Vivien Leigh. Agora, o filme da Elizabeth Taylor é aquele desbunde, né? Aquele filme que enche os olhos. Enquanto entretenimento, também é um baita filme. Existem outros... Eu não me lembro se ela aparece, mas provavelmente sim, né? Naquela série da HBO, né? Roma. Mas é isso então, pessoal. Não deixem de procurar ali as imagens do traslado das múmias. Aquilo foi bem interessante. E eu vou ficando por aqui então. Mas antes, gostaria de mais uma vez agradecer a todos os apoiadores do canal. Vocês estão vendo os nomes de todos eles aqui ao lado e na descrição do vídeo você também encontra os links para os perfis literários do pessoal que apoia o canal e que também produz conteúdo sobre livros, aqui no YouTube e no Instagram também. Caso você queira se tornar um apoiador do canal, dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição do vídeo. E é isso então, a gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais!